Paz do Senhor, irmãos e irmãs, boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso estudo desta noite, 8 de outubro de 2020. Nós vamos estar continuando falando sobre a igreja, a restauração da igreja, e hoje nós vamos estar observando o livro de Filipenses. Nós vamos estar correndo nesses 4 capítulos e passando as exortações, os ensinamentos do apóstolo Paulo para aquela igreja, que também serve para as nossas vidas nesse dia. Fecha os teus olhos, vamos estar orando, clamando por Deus, para que esteja ministrando sobre a nossa vida e que esse tempo seja aproveitado da melhor maneira para estarmos lendo a palavra de Deus e aprendendo mais um pouco nesta noite, porque eu creio que o Senhor Deus nos ensina a cada dia. Basta nós abrirmos os nossos corações, abrir nossa mente, nós recebemos de Deus a sua palavra. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, eu te glorifico, eu te exalto nesse dia pela tua grandeza, pela tua bondade, pela tua santidade, por tudo que tu tens operado sobre as nossas vidas nesse dia, meu Pai. Eu te exalto, porque tu tens cuidado das nossas vidas e tu tens, meu Deus, em meio de todo o problema, de toda a tribulação, de toda a pandemia, tu tens sido conosco, tu tens, Senhor, nos alimentado, tu tens falado conosco e tu tens, Senhor, nos protegido. Obrigado por tudo, meu Deus. Nesse instante vamos estudar a tua palavra, que teu Espírito esteja ministrando sobre as nossas vidas e que a tua palavra venha ser o alimento, meu Deus, dos teus filhos e filhas que vão ouvir, que vão assistir esse vídeo hoje ou em outros dias, que tu estejas falando para a glorificação do teu nome, que toda honra, que toda glória seja dadas a ti. Tu és, Senhor Jesus, digno de receber toda a exaltação. É no teu nome que nós oramos e confiamos todas as coisas. Amém e amém. Nós vamos estar, então, estudando o livro de Filipenses. E eu vou tentar ler muitos versículos para a gente entender as recomendações do apóstolo Paulo. Então, o capítulo 1, versículo 1, começa: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retém em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho, porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo, e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Então você, como nós sempre falamos, recomendamos que você leia todo o capítulo. Então aqui está a introdução, o apóstolo Paulo escrevendo, falando aquilo que ele sentia, aquilo que ele queria passar para a igreja e confirmando eles a palavra do Senhor Jesus e dizendo isso, que ele estava orando por esta igreja, como ele mesmo fala, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Como é interessante saber disso, que nós somos chamados de santos. Quando nós servimos de coração ao Senhor Jesus, somos reconhecidos como tais. Então, um pastor, um apóstolo, quando escreve ou faz menção, ele está falando sempre disso, a todos os santos em Cristo Jesus.
Nós recebemos a palavra do Senhor Jesus e nós crescemos nessa palavra e nós somos participantes, então, desta palavra, como o apóstolo Paulo fala, participantes em todas as coisas na sua vida. E Deus era testemunha dele, do sentimento que ele tinha no seu coração, o que ele estava almejando fazer pelos irmãos, e ele queria, ou era um pedido dele, que o vosso amor aumente mais e mais. Então aqui é uma recomendação para nós, para as nossas vidas. A palavra de Deus fala que nos últimos dias o amor se esfriará de muitos. Então a nossa recomendação é essa, que o vosso amor aumente mais e mais, porque assim é a prova que você está servindo ao Senhor Jesus, que você está observando aquilo que ele tem para a sua vida e você está fazendo conforme ele quer. Nós sabemos que o amor vai esfriar daqueles que não creem em Deus, daqueles que não aceitaram o Senhor Jesus. Então, o amor vai esfriar, mas nós fazemos sempre o contrário. Nós que servimos a Deus, que o nosso amor aumente mais e mais. E a outra recomendação, para que sejais sinceros e sem escândalo. Então nós temos que tomar cuidado nisso, nesses dois termos, a nossa sinceridade, ser sinceros de coração, agradando a Deus sobre todas as coisas e fazendo a vontade do Senhor. E tomando cuidado com isso, sem escândalo, porque o próprio Senhor Jesus falou que os escândalos viriam, mas tem um ai. Então nós devemos cuidar disso, então nos guardar até ao dia de Cristo, o dia que o Senhor Jesus vai voltar para nos levar com ele, ou quando nós passamos pela morte, nós vamos estar com o Senhor Jesus e nós clamamos hoje, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então nós contribuímos em todas as coisas para a pregação do Evangelho, então nós devemos cuidar muito nesse sentido. As pessoas olham para as nossas vidas como aqueles que estão com o Senhor. Então, nós queremos ser proveitosos em todas as coisas fazer possível que a palavra do Senhor chegue às outras pessoas. Então, nós fazemos isso quando estamos livres, quando estamos presos, quando estamos em tribulação, quando estamos bem, quando estamos alegres, quando estamos tristes, em todo o tempo nós estamos manifestando a glória do Senhor, porque a glória é dele. Nesse mundo nós vamos passar por situações adversas, nós vamos passar por situações que muitas vezes fogem do nosso controle, mas nós estamos firmados no Senhor Jesus, firmados no sentido que o Senhor Jesus venceu todas as coisas e nos confortou com a sua palavra para que a gente tivesse também o bom ânimo de estar sujeitando todas as coisas e caminhando confiado no nome dele. Então, aqui existem outras recomendações. Naquele tempo, o apóstolo Paulo já estava falando que existiam já pregadores que pregavam o nome do Senhor Jesus por inveja, por porfia, mas ele, falando dele e de muitos outros, que faziam ou pregavam de boa mente, com a mente em Cristo Jesus, sabendo que é o Senhor Jesus que nos chama, que nos impulsiona para todas as coisas. E ele fala que essa era a condição dele. Pregava a palavra de Deus de boa mente, com amor. E ele se dizia que foi posto para a defesa do Evangelho. Então nós devemos cuidar disso. Se naquele tempo pessoas pregavam o nome do Senhor por inveja, por contenção, nós devemos estar tomando cuidado, porque nesse dia também isso acontece, que a palavra do Senhor Jesus chegue até você da maneira simples, genuína e verdadeira. Essa é a nossa oração, que a pregação do nome do Senhor Jesus seja
verdadeiramente aquilo que o Senhor nos ensinou, aquilo que está na sua palavra, e que nós não possamos nem adicionar, nem tirar nada desta pregação. Então, que o nome do Senhor Jesus seja anunciado, seja pregado em toda certeza. Nós que cremos na palavra do Senhor, nós vamos fazer em verdade, mas sabendo que muitos outros vão fazer de uma forma diferente. Então, nós pregamos isso, essa palavra do Senhor, e nós dizemos isso, que nós não seremos confundidos jamais. Nós iremos confiar no nome do Senhor e nós vamos estar em todas as formas, com a nossa mente, com o nosso corpo são, dizendo que tudo que fazemos, fazemos por amor, fazemos com sinceridade e fazemos porque somos guiados por Ele. Então, aqui é um alerta que acontecia naquela igreja, que pode acontecer nesses dias também, e que nós devemos cuidar disso tudo. Eu quero ler mais alguns versículos para a gente prestar atenção. Você, então, em casa vai ler todo esse livro, mas eu quero ler o versículo 27, e nós vamos estar aqui falando um pouco. Então, o versículo 27 diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tende visto, e agora ouvis estar em mim. Então, aqui existem 3 recomendações básicas no versículo 27. Que nós devemos portar-nos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. E que nós devemos estar no mesmo Espírito. E que nós devemos combater juntos com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, aqui está falando dessa unidade, está falando de como a igreja tem que se portar. Então, é para nós também. O que eu quero falar para você, meu irmão, minha irmã, a mesma palavra, que você esteja portando dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Não importando se o seu líder, o seu pastor está com você, ou se ele está ausente. Então, nós observamos a lei do Senhor, não é porque existem pessoas nos observando, nós devemos cuidar disso. A palavra de Deus em Hebreus fala que existe uma grande nuvem de testemunhas nos observando em todo o tempo. Então, não é só dentro da igreja, fora da igreja, existem muitas pessoas nos observando, mas como nós vamos fazer? Nós vamos estar portando dignamente conforme o Evangelho de Cristo, sabendo que eles estão nos olhando, mas nós não estamos com a nossa intenção somente para esses, mas nós estamos cientes de quem nos olha ou nos observa é o nosso Deus. Em todo o tempo, Ele está nos olhando. Então, nós não podemos esconder nada. Talvez você pode esconder desta nuvem de testemunhas que te observa, mas de Deus jamais. Então, essa é a recomendação. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque naquele tempo muitas pessoas se diziam cristãs, mas o seu coração estava longe. É como ele fala, estavam servindo ao Senhor com um coração enganoso. Então, essa é a recomendação primeiro. Portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, não importando
Se estão presentes com você ou longe de você, você vai fazer porque você quer agradar primeiro a Deus. Um coração sincero, um coração íntegro na presença do Senhor. Nós estamos estudando na terça-feira sobre o Evangelho de João, e esta semana nós aprendemos sobre João Batista, como ele tinha o seu coração sincero, íntegro na presença do Senhor, e como o Senhor se agrada do que vive assim. Então, essa é a primeira recomendação. A segunda, de estar no mesmo espírito. Então, aqui nós temos que estar nos fortalecendo uns aos outros, e nós temos que viver nessa condição, no mesmo espírito, vivendo em oração, vivendo na pregação da palavra, vivendo um ajudando o outro e vivendo da maneira que nós abrimos as nossas vidas para que o Espírito Santo venha nos direcionar a fazer todas as coisas. E a terceira recomendação, combatendo juntamente. Então, quando nós estamos juntos, há unidade. Então, essa é a recomendação do apóstolo Paulo, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Então, nós temos que lutar juntos. Quando você observa um exército, se um exército é todo dividido, cada um luta com o seu próprio ideal, eles não vão vencer a batalha. Então, se nós queremos ser vitoriosos na terra, se queremos manifestar a glória de Deus, a grandeza de Deus, nós devemos fazer tudo juntamente, sabendo que eu sou importante, mas o meu irmão, a minha irmã que está comigo também são importantes. E a recomendação do apóstolo Paulo é que eu venha considerar eles superiores à minha vida. Então, ter um coração humilde, um coração íntegro, sincero, que reconhece a sua posição. Nós somos chamados para a batalha como soldados que devem lutar juntos. E você sabe disso. Se cada um começa a lutar de uma maneira diferente, a vitória vai ser difícil, ou ainda melhor, eu quero dizer, talvez nunca vai se chegar a esta vitória. Então, por isso que há essa recomendação de lutar juntos. Lutar juntos. Por isso, por aquilo que nós temos, pela nossa fé, por aquilo que nós recebemos, pela nossa salvação, nós temos que lutar junto pelo Evangelho, pregando a palavra de Deus em unidade, falando as mesmas coisas, as mesmas palavras e fazendo tudo isso. Então nós devemos cuidar disso. Essas três recomendações. E infelizmente na igreja, ainda que nós pregamos que a nossa luta não é contra a carne e nem sangue, o que acontece até com tristeza dentro da igreja é um lutando contra o outro. Então, essa não é a recomendação, aquilo que Deus espera da igreja. O Senhor espera da igreja que ela se porte dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, que ela venha estar no mesmo espírito, que venha estar combatendo, lutando juntos, com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E nós devemos saber disso, que nós não somente recebemos esta palavra ou cremos, mas nós também queremos ser como o Senhor Jesus, que se entregou por amor das nossas vidas. Então nós vamos padecer. O apóstolo Paulo estava tranquilo aqui escrevendo esta carta de uma prisão. E você vai ver que ele menciona o nome de Timóteo. Paulo e Timóteo. Olha como era o amor, o cuidado de Paulo. Como ele queria dividir aquela honra humana que a igreja concedia, não somente a ele, mas a Timóteo. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Quando Paulo escreveu essa carta, Timóteo não estava presente com ele. Paulo estava na prisão e Timóteo não. Mas Paulo fez menção disso, então colocando que, assim como Timóteo padece pelas suas vidas, aí onde eu estou na prisão também estou
padecendo a mesma coisa. Então nós combatemos isso, nós fazemos isso, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Então essa é a primeira recomendação. Por que o apóstolo Paulo falou isso? Nesse versículo 27. Talvez a igreja estava aí com um problema, estavam desajustados e estavam caminhando da maneira como o Senhor Deus não esperava que eles caminhassem. Então aqui nós, de uma forma breve, falamos um pouco do capítulo 1, nós vamos passar para o segundo capítulo, e agora eu quero chamar a atenção, porque nós vamos estar lendo parte por parte e comentando um pouco. Então, versículo 1, capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Então, uma outra recomendação aqui. Então, nós observamos aqui que talvez tinha um problema sério aí. Então, por isso que o apóstolo Paulo, com toda a sabedoria, com toda a inspiração pelo Espírito Santo, vem escrever essa carta. Então, nós podemos observar que talvez eram problemas muito sérios, problemas que talvez estava abatendo a igreja, ou talvez estava trazendo desconforto para a comunidade. Então, como o apóstolo Paulo zelava pela igreja, e aqui falando dessa igreja, nessa localidade, ele vem escrever esta carta, vem instruir os irmãos ali para tomar cuidado. Então aqui nós chamamos a atenção também nesses detalhes. Se nós somos cristãos, se Cristo habita em nós, nós devemos agir em todo momento como o Senhor agiu. O Senhor Jesus, na face da terra, era a expressão do amor de Deus. Quando uma pessoa via o Senhor Jesus e entendia, ou deixava que o seu olhar penetrasse, ela ia entender esse amor e ia receber. Você vai ver disso de pessoas simples, de pessoas estudadas, essa convicção que o Senhor Jesus tinha nele, algo excelente, e isso era visível. Então, esse é o que tem que acontecer nas nossas vidas. Nós devemos viver da mesma maneira, devemos saber que, assim como o Senhor Jesus atuava em uma situação, nós também devemos atuar. Então, isso vai talvez eliminar os problemas, porque se uma pessoa chega para você com um coração destruído e você tem uma palavra de consolo, de conforto, você vai ajudar essa pessoa. Então a palavra de Deus nos ensina a ter esse mesmo sentimento, ter esta mesma ação que houve no Senhor Jesus, de estar assim, ajudando os outros, ajudando as pessoas. Nós devemos fazer tudo por amor, com amor. Esta deve ser a nossa regra, o amor de Deus. Que o amor de Deus em todo tempo seja manifesto na sua vida, que você venha fazer de tudo para estar ajudando as outras pessoas. Então aqui nós observamos isso por quê? Porque na igreja havia aqueles que faziam por contenda ou para se vangloriar. Esse é um termo muito triste
de querer glória. A glória é de Deus. Então, quando você faz algo, você tem que fazer em amor. Você não vai estar procurando nenhuma glória. Se a pessoa quer te elogiar, você pode até receber o elogio, mas você vai falar com ela que glória é dada a Deus. Então, a palavra de Deus nos ensina muitas coisas nesse termo. Quando eu faço algo, eu não tenho que ficar falando, eu não tenho que ficar comentando com o objetivo de eu querer esta glória, de me vangloriar. Então, nós devemos fazer tudo em humildade e aqui considerar os outros superiores a nós mesmos. Então, nós devemos nos encaixar aí, de saber que o Senhor Deus tem coisas grandes para nós, mas que o nome dele venha a ser conhecido. Quando nós mencionamos João Batista, ele, quando as pessoas queriam talvez dar uma glória a ele sempre tinha uma palavra que apontava para o Senhor Jesus Cristo. João Batista nunca apontava para ele. Ele sempre apontava para o Senhor Jesus. Que ele cresça, que eu diminua. Olha, eu não sou digno nem de tirar as suas sandálias. Então ele estava apontando a glória para Jesus. Nós apontamos também para o Senhor Jesus. É ele que é digno de receber toda a glória. Você pode ser abençoado, você pode ser o homem ou a mulher mais espiritual de onde você vive, mas a glória é de Deus. Que você venha usar de todas as ferramentas que Deus te dá para que você venha promover o evangelho do Senhor Jesus, que você venha trazer salvação às pessoas, não fazendo nada por contenda, para mostrar que você pode e assim causar divisão, buscando esta glória, mas fazer tudo por humildade e considerando no corpo de Cristo os outros membros superiores a você mesmo. Então nós devemos viver desta forma, na preocupação que eu quero o melhor para o meu irmão, para a minha irmã, aqueles que estão perto de mim. Então, aqui, esta recomendação existe porque faltava isso na igreja. E também isso pode faltar na igreja que você congrega. Lembra sempre, nós não estamos aqui para condenar, para apontar o dedo, mas nós estamos aqui para falar daquilo que a palavra de Deus fala. Então, abre o seu coração, aceite aquilo que o Senhor Deus tem para você, para a sua vida. E essa é a maneira de nós seguirmos os ensinamentos do Senhor Jesus e de fazermos conforme Ele nos requer ou nos pede que façamos. Eu quero ler versículos 5 a 8 agora. Da mesma forma, eu vou ler pausadamente e você já preste atenção. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, olha que tremendo. Nesse domingo nós pregamos sobre Gênesis 3,15, o princípio, o versículo que apontava para o Senhor Jesus vindo, nascendo de uma mulher, mas que viria para nos resgatar das mãos de Satanás, destruindo todo o seu reino, destruindo todas as suas obras. Então, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir a Satanás, para destruir toda a sua obra, destruir tudo de mal que ele fez. Então, nós estudamos isso. E quando nós vamos em João, estamos estudando o livro de João, nós aprendemos a visão
do apóstolo João quando ele escreve sobre o Senhor Jesus. No princípio era o Verbo. O Senhor Jesus é eterno, sempre existiu. Ele é o Criador de todas as coisas, como o apóstolo Paulo fala. Ele criou todas as coisas e nele subsiste todas as coisas. Então é para ele, é por ele. Tudo existe. Então, o apóstolo João, dando a visão do Senhor Jesus, no princípio era o Verbo, estava falando da eternidade do Senhor Jesus. E o Verbo estava com Deus, então estava falando da personalidade do Senhor Jesus. Ele estava com Deus. Ele tinha comunhão com o Pai. Então está aqui mencionando o Pai e o Filho. E fala, e o Verbo era Deus. Então está confirmando, mais uma vez, que o Senhor Jesus é Deus. Então, olha que importante o apóstolo Paulo fala aqui. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, sendo eterno, sendo a expressão máxima do amor de Deus, o apóstolo João escreve, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, quando ele fala tudo isso, desse Senhor Jesus, que é eterno, mas o que acontece? Para ele nascer de uma mulher. Então ele teve que tomar a nossa forma. E olha que interessante o apóstolo Paulo fala. Ele começa falando, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Quando nós falamos que o Senhor Jesus deixou toda a sua glória para habitar no nosso meio. Então existe essa expressão de tabernáculo, ele habitou no nosso meio, sendo Deus. Então nós temos que ter esse mesmo sentimento, não importa quem você é, que haja em você o sentimento que houve no Senhor Jesus Cristo. O Criador, nascendo de uma mulher, caminhando por Israel, lugar que é ele quem fez existir, agora com toda a humildade, com o seu coração disposto a ajudar. Então o apóstolo Paulo fala isso, que o Senhor Jesus, sendo em forma de Deus, ele é Deus. Então ele veio a este mundo, sujeitou ao Pai, cumpriu tudo que o Pai tinha determinado. Porque ele vivia, como nós lemos em João 17, em unidade. Um mesmo coração com o Pai. Mas o que fala? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Talvez você viu a história de algum rei, algum príncipe que se vestiu ou se passou por um pobre um dia. Mas a história do Senhor Jesus vai muito além disso. O Deus, Criador de todas as coisas, deixou toda a sua glória, nasceu de uma mulher para cumprir a profecia. Então teve uma infância, uma adolescência, estudou, buscou conhecimento e em todo o tempo, nós lemos na palavra de Deus, com a idade de uma criança, ele já estava no meio dos doutores, discutindo as escrituras e ensinando. E os homens, esses anciãos, viam nele algo especial. Mas ele estava ali, em humildade, fazendo todas as coisas. E a palavra de Deus diz, ele tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então esse é o nosso Senhor Jesus, que nasceu, cresceu e sempre se mostrou um servo. Não era assim que as pessoas diziam? Não é esse o filho do carpinteiro? Oh, não está conosco a sua família? Então eles conheceram essa criança que nasceu e cresceu no meio deles. Mas sempre
humilde, sabendo aquilo que ele tinha que fazer. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha aí a obediência do Senhor Jesus. Quando Deus Pai manifestou antes da fundação do mundo esse Senhor Jesus como Salvador nosso, já estava tudo estabelecido, todas as coisas. Como ele ia vir a esse mundo, como ele ia padecer e como ele ia morrer. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, aqui nós vemos o que aconteceu, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluias. Então nós vemos isso. Em Apocalipse fala que os 24 anciãos, todos nos céus, se prostravam e diziam: digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Senhor que venceu. Então nós reconhecemos isso e nós confiamos, nós confessamos o nome do Senhor Jesus. Então nós queremos falar isso para você. Quando nós estudamos de uma forma, ainda que rápida, existem muitos ensinamentos para as nossas vidas. Nós queremos deixar esses ensinamentos com você nesse dia. E nós vamos estar falando isso. Então, cuidando desta coisa, cuidando em fazer todas as coisas, em viver da forma como o Senhor requer das nossas vidas, desta forma digna, como o Senhor Jesus viveu. Olha, o viver do Senhor Jesus é o nosso exemplo, é Ele que nos ensina todas as coisas e nós devemos cuidar disso, trazer para Deus toda a glória, ao nome que é sobre todo nome, ao nome do Senhor Jesus. E nós vamos vencer as nossas batalhas nessa terra quando nós fazemos estas coisas. Lutar juntos pela fé, lutar juntos pelo Evangelho, lutar juntos pela causa de Deus. Aqui não está em ponto principal aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, mas como servo do Senhor, é manifestar aquilo que o Senhor quer. E Ele quer essas coisas. Que você venha nesse dia. Nós estamos aqui para te auxiliar, nós não estamos aqui julgando, mas falar isso para você. Porte-se dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Esteja no mesmo espírito. Combate, lute junto com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Nada façais por contenda ou por vanglória. Tudo que você fizer, faça com amor, sabendo que é Deus quem te olha, é Deus que vê a sua vida e Ele é o Senhor poderoso que esquadrinha todo o nosso ser, todo o nosso pensamento. A palavra ainda não veio no meu lábio, o Senhor Deus conhece. Então nós devemos cuidar de todas essas coisas, ser humildes em todas as coisas, manifestar a palavra de Deus em todas as coisas. E nós vamos vencer dia após dia, sabendo que o Senhor Jesus, Ele fez possível todas as coisas. E é este nome que nós falamos. É o nome do Senhor Jesus, nome que é sobre todo nome. E que toda língua venha confessar que Ele é o Senhor Deus, o nosso Salvador, que possamos nos alegrar na sua palavra, alegrar em meio na tribulação. O apóstolo Paulo estava em prisão, mas estava com o seu coração cheio de alegria, ensinando, exortando a igreja e manifestando o poder de Deus. Que Deus te abençoe nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar e entregando, colocando as nossas vidas nesse dia. E agradecemos por todos
que estão assistindo, por todos que irão ver, que você seja abençoado e que você venha deixar a palavra do Senhor entrar no seu coração. Que a palavra do Senhor seja o seu alimento, aquilo que a sua alma anseia nesse dia, para a glória do nome do Senhor. Meu Deus, meu Pai, obrigado por esta noite. Eu te agradeço por cada um que estará ouvindo esta mensagem, por cada um que hoje ou em outros dias vão acompanhar. Meu Deus, que tu estejas abrindo as mentes, que possamos viver conforme a tua palavra, que possamos, meu Deus, fazer todas as coisas com o teu amor, guiados pelo teu Espírito, meu Pai, e cuidando sempre das nossas vidas, sabendo que existe uma nuvem de testemunha que nos observa, mas, sobretudo, que os teus olhos estão atentos sobre nós. E de ti não podemos encobrir nenhuma coisa. Que a nossa vida seja, Senhor, uma vida sincera, uma vida íntegra na tua presença, para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.